TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem, estamos de volta ao programa Respostas. Você que no seu caminho, na busca de discernimento, está sempre procurando realizar na sua vida a vontade de Deus ou deixar-se iluminar pela palavra, iluminar-se por aquilo que é uma sabedoria oriunda da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Você que está buscando respostas, nosso programa está aqui. Não para dar uma fórmula de bolo, porque fórmula de bolo para a vida é um pouco complicada, mas exatamente para indicar caminhos, porque as respostas que nós damos são respostas que não tiram de cada um de vocês o que? A capacidade de pensar e de refletir e em determinadas circunstâncias concretas tomar a decisão. Claro, sempre iluminados pela palavra de Deus, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. E por quê? Porque nós entendemos que nessa vontade nós encontramos a realização da nossa vida, dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Porque Deus não concorre conosco, mas nos potencializa a nossa vida, a realização do nosso ser. Então estamos aqui de volta e, como sempre, buscando luz também na tradição da nossa igreja, buscando luz para entender o mistério dessa comunhão de fé que exatamente nós chamamos de igreja. Vivemos num cenário brasileiro bastante repleto de inúmeras propostas. Dizem tudo e o contrário de tudo. Como não se perder nesse campo de relativismo, onde todo mundo quer se proclamar dono ou detentor da verdade? Nós precisamos ter a nossa identidade no respeito às outras expressões, mas precisamos conhecer aquilo que nós somos e aquilo que nós acreditamos. Dar as razões da nossa esperança, dizia a carta de Pedro. É nesse sentido que esse programa tenta fazer este caminho. E no caminho de busca, nós estamos tentando aprofundar a nossa reflexão sobre o mistério da igreja. Iluminados por um documento do Concílio Vaticano II, o documento Lumen Gentium, uma constituição dogmática. E vejam que nesse caminho de reflexão nós estamos chegando agora para refletir sobre a vocação e a missão dos cristãos leigos. Pois é, a vocação e a missão da imensa maioria de todos vocês que nos acompanham, que não são ministros ordenados, mas que possuem o chamado de Deus. Não é só padre, não é só irmã que tem chamado de Deus, todo cristão tem um chamado. Então, nesse sentido, nós vamos agora continuar o nosso caminho. E vejam que nessa parte do documento de hoje nós vamos descobrir coisas maravilhosas sobre esta santa vocação laical, cristãos e cristãs no mundo e na igreja. Vamos ouvir. Unidade na diversidade. A Santa Igreja é, por instituição divina, organizada e dirigida em variedade admirável. Nenhuma desigualdade existe em Cristo e na Igreja, por motivo de raça ou de nação, de condição social ou de sexo, pois que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos são chamados à santidade e têm igualmente a mesma fé pela justiça de Deus. É certo que alguns, por vontade de Cristo, são constituídos para os demais, como doutores, administradores dos mistérios e pastores, reinando entre todos a verdadeira igualdade e respeito à dignidade e à ação comum do conjunto dos fiéis para a edificação do corpo de Cristo. A distinção entre os ministros sagrados e o restante do povo de Deus implica união, pois os pastores e os fiéis estão vinculados entre si por uma revelação mútua. Os pastores da igreja, seguindo o exemplo do Senhor, estejam ao serviço uns dos outros e dos fiéis, e estes, por sua vez, prestem de boa vontade colaboração aos pastores e aos doutores. Assim, na variedade, todos dão testemunho da admirável unidade do corpo de Cristo, pois a própria diversidade de graças, de ministérios e de funções
agrupa na unidade os filhos de Deus, já que um só e mesmo Espírito é o que opera todas estas coisas. Lumen Gentium, número 32. Eu acredito que seja muito oportuno a gente ter um texto desse que fala sobre unidade na diversidade, exatamente pelo contexto que nós vivemos. Porque muitas vezes nós damos respostas, né? Respostas equivocadas para questões que nós precisamos resolver. Por exemplo, como nós resolvemos o problema do relativismo? Vamos cair num outro extremo, que é o dogmatismo. Não, a igreja, no seu caminho, na sua sabedoria, tenta unir aquilo à unidade, mas na diversidade. Então não dá para pensar que a busca da unidade na igreja seja correspondente a um discurso de uniformidade. O Espírito dá seus dons, são dons diversos, graças diversas, ministérios diversos, vocações diversas, mas toda essa diversidade concorre, favorece o exercício da unidade. Por quê? O que dá unidade? O que liga todos os membros desse corpo na constituição da unidade visível é exatamente o Espírito. É um só Espírito que age em todos. Então o dogmatismo não é uma resposta correta para o relativismo, porque nós vamos para um outro extremo, né? Então qual que é a resposta? A igreja, no seu caminho, né, se coloca exatamente com esse princípio, unidade na diversidade. Como essa diversidade não se perde? Ela não se perde porque ela contém um elemento nuclear, ela contém um elemento fundamental que mantém a unidade do corpo. Nem só unidade, nem só diversidade, mas a unidade, né, que une, que dá corpo, que dá coesão, que dá unificação deste aspecto da diversidade, né? Então veja que o texto vai falando primeiro que a igreja é de instituição divina, é organizada, dirigida de modo admirável. Não existe nenhuma desigualdade entre em Cristo e na igreja, por motivo de raça, de nação, de condição social ou de sexo. Pois, como diz Paulo, não há judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse é o elemento da unidade. Todos são chamados à santidade, não é só coisa de freira, de padre, de monge, todos são chamados à santidade. E a exercer e a construir sua santidade naquele campo específico que lhe compete, né? Igualmente tem a mesma fé pela justiça de Deus. Aí o texto vai dizer que por vontade de Cristo, né, alguns são constituídos para os demais como pastores, né, doutores, administradores. Mas atenção, isso não fere a igualdade na dignidade de todos os membros da igreja, do Papa até a Dona Maria que está sentada lá no último banco. A dignidade é a mesma, reinando entre todos uma verdadeira igualdade. E aqui tem que avisar os senhores pastores que o concílio está dizendo que os pastores têm que ter respeito à dignidade e à ação comum do conjunto dos fiéis, né? Então, se o padre começa a se achar demais, vocês têm que dar uma lida e falar para ele: padre, o senhor precisa ler o documento do concílio. O senhor não está vivendo mais um tempo em que o leigo é simplesmente aquele que não faz o que o padre pode fazer. Vocês têm uma vocação, vocês têm uma dignidade, vocês têm uma responsabilidade. E é uma missão que é sua, não é porque falta padre, tá? Eu brigo com isso. Não é porque falta padre, é porque é sua missão. Você recebeu o Espírito Santo no dia do seu batismo para quê? Para de enfeite? Não é de enfeite. Você recebe graças, todo o corpo da igreja recebe graças diversas, né? Então os pastores respeitem a dignidade por sua vez, né? O conjunto dos fiéis também procure nessa relação mútua, né? Implica união. Então os fiéis também, a escuta dos pastores, né? O modo de tratar os pastores, a gente não vai dizer para o pai, às vezes quando vai precisar repreender, até dizer que o pai está errado, tem um modo de nos dirigir, um modo de falar. Essa é a nossa tradição católica, né? Vejo nas redes sociais, porque os padres tentam estar juntos, né, com muitos dos fiéis, leigos tratando os padres com uma falta de respeito que, gente, se você não respeita o cidadão ali, respeita o sacerdócio de Cristo que está nele. Que é isso, gente? Virou a casa da mãe Joana?
E eu estou falando para católicos, não estou falando fora não, vamos lavar roupa suja. Sabe que nesse programa de vez em quando a gente lava roupa suja. Respeito mútuo dos pastores naquilo que é específico, dos fiéis leigos, por sua vez, os fiéis leigos, né? Se abram o coração, né? A reverência, o carinho, né? A oração por aqueles que são constituídos ministros de Cristo no corpo da igreja. Então, colaboração é a palavra forte, tá? Todos unidos para construir a nossa fé e a nossa igreja. Vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta e como você percebe, nós temos uma programação bastante dinâmica aqui na TV Imaculada e você pode estar acompanhando aí, né, as informações também sobre a questão do coronavírus. Não é hora de pânico, mas prevenção faz sempre bem, né? A prevenção faz muito bem. E eu sempre digo que Deus, a sabedoria popular exprime essa frase, te olha, te cuida que eu te cuidarei, né? Falando de Deus, da palavra. Não vamos tentar Deus, né? Aquilo que está ao nosso alcance, eu digo sempre, parafraseando uma frase que de certa forma foi dita também pelos santos, Deus não fará por nós aquilo que nós temos que fazer, né? Naquilo que trata dele, daquilo que é impossível a nós, Deus faz tudo, né? Se desdobra, vejam o que ele fez quando veio a este mundo, né? Potência máxima de doação, de entrega, mas tem coisas que competem a nós, né? O mundo tem suas leis, a natureza, então a gente precisa estar um pouco atento, cuidar, né? Muito bem, passamos para o bloco de respostas já, as perguntas que vocês nos enviam. O telefone está aí à disposição, você pode nos mandar sua pergunta, 3349-1015 ou também pelo WhatsApp 99347-0532. E, gente, nós vamos passar para a pergunta da Sandra. Sandra, eu peço até desculpas porque com as perguntas que foram chegando, nós fomos... acabou que nós deixamos a pergunta da Sandra Ribeiro. Sandra, mas olha, estamos aqui para dizer para todo mundo que nós não jogamos nenhuma pergunta fora não, tá? A gente acha um momento correto para responder e eu espero que você esteja aí, Sandra, para poder acompanhar. Olha que interessante, a pergunta da Sandra é oportuna também por conta desse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, né? A Sandra pergunta, gostaria de saber se posso receber a Santa Hóstia sem me confessar, tá? Veja, uma pergunta muito apropriada para esse tempo, né? Você sabe que a lei da igreja fala, pede de nós o confessar-se ao menos pela Páscoa da ressurreição, né? Porque a confissão é um sacramento onde eu me confesso, me acuso de ter feito algo que não colaborou com a minha amizade, com o meu amor, com Deus e com o próximo. Então, eu vou confessar porque eu feri essa comunhão, né? Agora, eu nunca digo, procuro não dizer que o fiel tenha um tempo, né? Marcar uma hora para a confissão, porque a confissão nasce, primeiro, de resposta à ação da graça. Ah, mas como, padre? Sim, é a graça que vai dizer no seu coração, olha, está na hora de você procurar o sacramento da comunidade, a igreja, vai pedir perdão a Deus através da igreja. É isso que se pede, não é? Não vai encontrar o padre, olha o que é. Vai pedir perdão à tua comunidade, você vai encontrar o representante da comunidade, Deus, através do ministério da igreja, daquele seu representante, lhe dará o perdão. Padre não dá perdão para ninguém não, viu gente? Não, não venham com essa. Padre não dá perdão para ninguém. Quem dá é Deus, né? É o Pai. Então vejam. Então, eu não gosto de estipular tempo. Por quê? Porque acontece que esse sacramento está carregado de maturidade dos cristãos nossos. Nossas catequeses foram muito artificiais na questão desse sacramento da confissão, tá? Muito artificial porque são confissões. Ah, eu vim aqui confessar porque eu tenho que fazer um acampamento. Eu vim aqui confessar porque tem a novena não sei do que. Mas espera lá, você veio confessar o seu pecado. Você tem pecado? A graça de Deus provocou em você o arrependimento? E o que é o arrependimento? É um movimento da ação da graça que converte-nos, que nos faz mudar de direção, que começa em nós a metanoia. A confissão não começa na frente do padre. O sacramento da reconciliação, da penitência ou da confissão, depende da ênfase que você quer dar, porque todos esses nomes são válidos, começa com o movimento da ação da graça no coração, dizendo, epa, pode parar,
Você não pode ir por esse caminho. Esse caminho está te desviando da amizade com Deus, da comunhão com Deus. Esse caminho está ferindo a comunidade. Você está pecando. Você está se afastando de Deus. Então, a confissão é um sacramento, Sandra, que tem tudo a ver com a comunhão. Tá? Tem tudo a ver. O sacramento da confissão tem tudo a ver com o sacramento da comunhão. Por quê? À medida do possível, né, a minha comunhão com Deus se é manifestada pela minha comunhão com a Santa Hóstia, com o corpo do Senhor. Agora, quando é que se acende a luz vermelha? Vamos dizer assim, eu vou usar esse exemplo. Luz amarela é assim, na sua mente você vai ficar assim no seu coração. Olha, a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou procurar o sacramento da confissão, né? Porque eu estou percebendo que eu estou dando uma esfriadinha na minha fé, no meu compromisso com Deus, no meu compromisso com a minha comunidade. Aí você pode comungar, porque você está aqui fazendo menção ao contexto da sua vida e você percebe um certo esfriamento da sua relação com Deus. Eu nem sei se existe essa palavra esfriamento, né? Não sei se o Fábio é professor de português, né? Mas então, começa a esfriar, vamos dizer assim. Sua relação com Deus é hora de você procurar a confissão, mas não precisa parar a comunhão, tá? Por quê? Você precisa pedir forças para Deus. A comunhão não é Papa Francisco. A comunhão não é só um troféu para santos, mas é um remédio para enfermos. É um remédio. É um remédio que nos ajuda a viver a comunhão com Deus. Agora, luz vermelha, quando você necessariamente, Sandra, tem que confessar, quando for comungar, quando o pecado que você cometeu causou tal divisão entre você e Deus, que nós chamamos de pecado grave, tá? Essa comunhão se rompeu na sua vida. Não tem sentido você procurar a comunhão. Por quê? Fé e vida tem que estar ali. Fé e vida tem que estar sempre unidas. Então, essa hora você tem que procurar. Você não pode comungar sem procurar o sacramento da confissão, né? O que a gente não pode é banalizar o sacramento da confissão. Vou falar aqui para vocês, eu sinto na igreja que o sacramento da confissão tem que passar por uma grande reforma, porque em muitos casos eu percebo uma banalização desse sacramento, tá? Confissões tão, sabe? Vou dizer a verdade para vocês, as confissões mais belas que eu vi na minha vida é de gente que fazia muito tempo que estava longe da igreja, de gente que visitou o poço da sua miséria e já via a graça de Deus trabalhando um ser humano ali na minha frente. Já teve confissões que eu vinha às lágrimas, eu juro para vocês, mas não era gente de igreja não, tá? Tem nada contra a gente de igreja porque eu também sou, tá? E eu vivo, eu digo para todo mundo sabe. O lugar de crescer e amadurecer na fé, se você quiser, é a comunidade, é a igreja. Ah, eu rezo lá em casa. Tá bom, daqui uns dias você está construindo um Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Então a comunidade é fundamental para você amadurecer sua fé. Falo isso para todo mundo que faz retiro, que fica todo empolgado, que faz acampamento. Ó, o lugar de amadurecer sua fé é a comunidade. Comunidade. Ah, eu quero aqui, igual Pedro, né? Domingo, a transfiguração. Vamos fazer 3 tendas, Senhor. Não, agora acabou. Acabou a visão, Elias já foi, o profeta já foi, Moisés já foi, volta. Descer montanha, vamos descer. Agora o cotidiano, 40 anos no deserto, caminhada. Né? Então vejam, porque o caminho do cristão passa também pelo Gólgota, né, gente? Até que prove o contrário. Então vejam, Sandra, depende. Se o seu pecado é um pecado que realmente rompeu de maneira bastante dura, bem clara, que você cometeu algo que feriu fortemente a sua comunhão com o Senhor, é bom, né? E de vez em quando é bom a confissão sim, gente. É sempre bom, tá? É sempre bom a gente estar atentos. Mas vejam, normalmente as pessoas que confessam demais só pegam uma área da confissão, a área da moral sexual. Você pode ver que pessoa que vem 5 minutos antes da missa para confessar num desespero, é tudo área da moral sexual. Moral social ninguém confessa. Ninguém confessa, dificilmente confessa que no serviço tentou passar perna no irmão, que lá no rio está contaminando o rio, que não respeitou as leis ali, a mata ciliar. Isso ninguém vê a gente confessando. Agora o que faz com o órgão sexual, meu Deus! Desculpa, eu sou sempre muito franco com relação a isso, né? Mas não existe só pecado sexual na igreja.
tá? Porque tem gente que parece que tem uma tara nessas coisas. Meu Deus, isso parece doença. Não está preocupado com a masturbação, mas não está preocupado com o jeito que trata os seus semelhantes, seus próximos. Não está preocupado. Então vocês me desculpem, eu tenho um modo de falar, posso ser inclusive corrigido e eu aceito correções fraternas, sempre bem-vindo, fraterna, viu? Porque se você vier com 4 ferraduras, provavelmente pode ser que elas voltem, porque eu ainda tenho Adão, né? A condição adâmica está ainda dentro de mim, né? Com respeito. Então isso, então eu respeito o estilo, o jeito de cada um, mas gente, pecado não é só da cintura para baixo, tá? Por favor. Então vamos cuidar, né? Por quê? Porque tudo que se torna muito maquinal, o ritualismo perde vida. Ritualidade é bom. Ritualismo é o defeito da ritualidade, é o desvio da ritualidade. Então é isso, Sandra. Sempre que você puder que sentir que está esfriando um pouco sua vida de fé na comunidade, no amor ao próximo, sempre essas duas coisas, né? É um mandamento com 2 faces, amor a Deus e amor ao próximo. Não esqueçam isso, tá? Então, Sandra, procura a confissão, sim, se você não sente que cometeu um pecado muito grave. Até porque se todo mundo que achar que toda hora deve confessar, não tem nem padre para isso. Não tem nem padre para isso, vamos ser bem sinceros. Não dá, né? Eu acho que a gente tem uns certos exageros, né? Nem tanto o céu, nem tanto o mar, como fala assim, né? Nem tanto a terra, nem tanto o mar, nem sei bem agora como que é bem o ditado. Mas é isso, tá? Bom senso, sempre bom. Nossa relação com Deus é sempre mediada, né? Por esse amor, por essa correlação de reciprocidade, de cumplicidade com Deus, né? Então a hora de pedir perdão a Deus que você sente que está precisando. Por exemplo, tem muita gente já confessando no início da quaresma. Eu particularmente acho mais pedagógico vocês ouvirem a palavra de Deus, seguirem os caminhos penitenciais indicados para esse tempo e lá do meio para o final fizessem uma confissão. Porque você não experimentou ainda o deserto da quaresma. Entendeu? O que é o deserto? É o lugar onde você vai se encontrar a sós com Deus, é o lugar onde você vai fazer a sua revisão de vida, porque as outras coisas se distanciaram, né? Você não está mais dando atenção para as futilidades, então você está concentrado naquilo. Então se a igreja propõe o jejum, a esmola e a oração, né? Os atos de caridade, os atos de misericórdia, que sejam intensificados nesse tempo, significa que é para mover o nosso, assim como a academia exercita o nosso corpo, a quaresma é um momento de academia intensa do espírito. Que corpo e espírito estão sempre unidos, né? Por isso que o jejum é um ato que vai atingir diretamente o corpo, mas que tem repercussões no espírito. Porque o cristão não faz esse dualismo, corpo e alma, corpo e espírito. Um é bom, o outro é mau. Para, né? Doença. Tá cheio de gente doente na igreja. Cabeça que eu não sei, tem que fazer tratamento, tem que procurar psicólogo, não padre. Então, temos que estar atentos a isso, né? Essa espiritualidade que seja capaz de me colocar em relação com o Senhor. Quanto mais longe dele, mais o meu pecado é grave. Quanto mais próximo eu sou do Senhor, mais eu reflito a santidade que é dele. É dele. A santidade sua ou de qualquer um de nós é reflexo da santidade de Deus. Só vós sois o santo. Você não lembra o que você reza na missa? Ou já está igual papagaio também falando? Não pode, né? Só vós sois o santo. Então, nesse sentido, nós podemos refletir a santidade de Deus e tem a ver sim o sacramento da confissão com o sacramento da comunhão. Mas sem paranoias, tá, gente? Sem paranoias. Muito bem, obrigado, Sandra. Até que enfim, né, Fábio? Respondemos a pergunta da Sandra, que vinha e voltava e passava. Agora deu certo, né, Sandra? O Cláudio também fez uma pergunta. O Cláudio de São Paulo, é o bairro São Paulo? Será que é bairro ou é a cidade de São Paulo? Não sei, tá São Paulo aqui, pode ser que seja lá, que esteja nos acompanhando pela internet. O Cláudio, olha a pergunta do Cláudio, também está relacionada com aquela anterior, né? Gostaria de saber se confissão comunitária é válida. Cláudio, olha, tem indicações muito claras no nosso ritual, né? O que a igreja entende por confissão comunitária? Em uma situação muito difícil, o padre não pode ir, é muita gente para confessar, né?
o que se faz? Se pode fazer uma celebração comunitária, mas atenção, precisa saber o que é uma celebração comunitária, como fala a igreja. Você faz uma liturgia da palavra, que é para amolecer o coração, para ajudar no exame de consciência, só que daí o padre vai ouvir cada um na confissão auricular. Depois todo mundo volta e pode-se dar, por exemplo, uma absolvição geral. Não é que todo mundo vai lá e confessa a Deus onipotente, todo mundo em comunidade, e o padre dá uma absolvição geral. Isso a igreja ainda não permite, tá? Então, confissão comunitária, você entende, no novo ritual, inspirado nas reformas implementadas pelo Concílio Vaticano II, fala o quê? Cláudia, aqui é um ponto importante. Que tem que resgatar o espírito comunitário do sacramento da confissão. Por quê? Porque tem muita gente que relegou essa confissão ao aspecto individual. Eu e o padre. Não, o padre não está ali nem o nome dele. Porque aquele padre também tem que fazer a sua confissão, aquele padre também tem hora que ele tem que derramar seu coração e implorar a misericórdia de Deus. Mas é o ministro da comunidade, porque os cristãos, aconteceram diversas mudanças nesse sacramento ao longo da história, o sacramento da reconciliação. Um deles, sabe como era no início? Uma confissão diante da comunidade, ao bispo. Sim, eram confissões públicas. O adúltero, o assassino, né? Claro, se tratavam de confissões de pecados desse porte que eu citei para vocês. Pecados pesados, por exemplo, o abandono da fé, o adultério, o assassinato, todos isso. E ele se confessava diante do bispo, diante da comunidade. E tinha um grupo dos penitentes, tá? Que recebiam a sua penitência comum, tá? Então é isso. Mas a confissão indicada pela igreja é aquela auricular que pode ser feita dentro de um contexto de celebração comunitária. Tá bom? Cláudio, obrigado. Obrigado pela sua pergunta e nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Não saia daí. Como prometido, a gente está aqui de volta e estava vendo alguma coisa, alguma postagem ali no Instagram agora há pouco e se falava exatamente do coronavírus. O que é preciso tem gente muito malvada nas redes sociais, vocês sabem disso, né? Então tem gente alimentando pânico, aquelas velhas histórias, teorias da conspiração. E o que é mais triste, muita gente acredita nisso, né? O mesmo discurso vale para a política, mas vamos fazer só a transposição. O que é de gente espalhando pânico, né? Mas por que espalha? Porque tem gente que gosta de pânico, tem gente que gosta parece que nós temos em nós uma vontade, é aquela coisa, né? A gente gosta de ver sangue, né? Para que isso? Né? Até quando nós vamos alimentar esse tipo de coisa? Então, assim, tem lugar para prevenção, gente, não para o pânico. Porque o pânico é burro. O pânico nos emburrece, porque diminui a nossa capacidade de reflexão. E o que a gente mais precisa nesse momento é capacidade de reflexão. Vamos ouvir as nossas dioceses, os nossos pastores, a nossa igreja, o Ministério da Saúde, né? Todas as pessoas, as secretarias de Estado, de Saúde, porque estão dando informações oficiais. Por que você tem que ir nessas informações se nós temos fontes seguras? Algumas dioceses, por exemplo, já do nosso regional, Mato Grosso do Sul, Regional Oeste 1, já está, né? Os bispos já estão colocando ali algumas normas, algumas indicações, algumas orientações, né? Fiquei sabendo a Diocese de Dourados, a Diocese de Naviraí. Então a gente vai percebendo que já existem algumas orientações no sentido da prevenção, não do pânico, né? Não do pânico. Então nós precisamos estar bastante atentos a isso aí e aquilo, né? Te cuida que eu te cuidarei. Vamos fazer a nossa parte que Deus com certeza vai fazer a dele. Então eu terminava, Cláudio, só para retomar bem rapidamente a sua pergunta sobre se a confissão comunitária é válida. Então eu falava para você que pode se criar, né, um contexto de celebração onde vão acontecer o quê? Aquele chamado mutirão das confissões. O que é mutirão das confissões? Uma paróquia, uma região, organiza naquela paróquia, convidando todos os padres das paróquias vizinhas para virem àquela comunidade. Depois aquele padre vai na outra. E ali se formam o quê? Grandes filas, grandes aglomerados. Então ali se faz o que nós chamamos de uma confissão comunitária. Mas veja bem como ela funciona. Uma liturgia da palavra, de motivação da palavra, para convidarmos
a um bom exame de consciência, a conversão, mas depois cada penitente vai confessar-se com o padre individualmente, naquilo que nós chamamos de confissão auricular. Mas lembre sempre que quando você se apresenta diante do padre, você está se apresentando diante da comunidade. Você não vai confessar diante de toda a comunidade, mas você vai confessar diante do representante, né? Lembra aquela frase bíblica? Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai primeiro, deixa, e você está levando a sua oferta ao altar, deixa. A oferta pode esperar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Significa que é importante também reconciliar-se com a comunidade, com Deus e com a comunidade da qual eu faço parte, né? Tudo tem suas razões de ser, a gente só precisa conhecer um pouquinho mais, né? Isso vai nos ajudando. Cláudio, brigadão, tá? Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Aliás, nós somos muito gratos a vocês que estão participando, que estão na audiência. Eu não sei se fala para a TV também audiência, né? Se usa também, né, Fábio? Na audiência do programa Respostas. De vez em quando alguém me saúda, até de cidades vizinhas, por exemplo, que nos acompanham pelo aplicativo, a Dona Holanda lá de Maracaju, né? Minha grande amiga, falou, ô minha santa, volta e meia eu passo lá para comer um pão de queijo que ela mesma faz, né? Dona Holanda está sempre na sintonia aqui com a gente, né? Muito obrigado pela sua participação e de tantas pessoas. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo incentivo, né? A Carla, lá do Tijuca, pergunta, padre, o que seria o pecado original? Todos nascem com ele? Olha, Carla, nós temos essa doutrina do pecado original, mas eu acredito que a ênfase nessa doutrina nos fez esquecer uma outra grande verdade, que numa linha de hierarquia de verdades é mais importante do que essa. Em que sentido? Nós nascemos em estado de graça original. Eu sei que você vai falar, padre, mas eu nunca ouvi falar de graça original. O que aconteceu com Adão e Eva antes do pecado? Foram chamados, seres criados por Deus, e chamados, desde o início, à comunhão com Deus. Seja, predispostos a ouvir a palavra, predispostos a uma comunhão com Deus, predispostos a responder a Deus. Por isso que o ser humano tem uma abertura, que nós falamos abertura ao transcendente, que é essa capacidade de poder receber uma revelação, de poder comunicar-se com o divino. O que aconteceu? O pecado entra no momento em que se rompe essa possibilidade. A ponte entre o céu e a terra é rompida por um ato, por uma decisão da vontade humana. Essa vontade humana se manifestou lá no princípio e por isso se chama pecado das origens. Né? Pecado das origens. Vejam, porque nós não podemos confundir aqui, Carla, pecado original com condição criatural. Ou seja, nós saímos das mãos de Deus, nós não saímos com defeito da mão de Deus, mas nós saímos como criaturas. Nós não saímos como seres divinos. Nós não somos criados como os anjos, nós não somos de natureza espiritual. Nossa natureza é criatural. Mas Deus, desde o início, nos criou para nos divinizar no Filho. Veja o projeto. Deus nos criou para a comunhão plena. O máximo dessa comunhão é realizada na nossa configuração ao Cristo, ao Filho, e nele nos tornarmos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Esse era o projeto de Deus. O pecado veio para estragar a festa. O pecado entrou, mas não entrou por vontade de Deus, por uma escolha da vontade humana. Então nós vamos procurar a ação do pecado na história. Na história, um homem, um casal, vamos fazer assim, decidiu, optou por romper a comunhão com Deus. Seguindo as narrações bíblicas, ouvindo a tentação, que foi uma tentação que colocou o homem no lugar de estar em comunhão com Deus, em oposição a Ele. Olha, Ele sabe por que Ele não quer que vocês comam do fruto da árvore que está no centro do jardim? Porque quando vocês comerem, Ele teme, porque vocês vão se tornar iguais a Ele, vocês não vão precisar mais dEle. Vocês serão uma concorrência a Ele. Então se instaurou no pecado original, originante, a causa de todas as sequências de pecados pessoais que se espalharam pela história da humanidade. Então, de modo que nós não estamos falando assim de herança genética, mas nós estamos falando sim de um pecado que é herdado a todo ser humano que vem a este mundo. Por isso que para nós a criança não tem pecado cometido, ela não tem pecado assumido, ela não tem pecado pessoal, ela é um ser inocente, mas ela vem com essa predisposição ao pecado,
a romper a comunhão com Deus. E para nós não existe uma outra porta para retornar essa comunhão senão a ação da graça em nós. O batismo, uma das graças que o batismo nos dá, é romper, restabelecer, romper a força negativa. Vamos falar assim, o aspecto dessa solidariedade negativa de um ser humano com o outro, que é o pecado original, é o aspecto negativo da solidariedade humana. Porque qual que é o aspecto positivo? A ação da graça é a salvação em Cristo. Cristo se une, de certo modo, a cada homem que vem a este mundo. O aspecto negativo dessa solidariedade nós chamamos de pecado original. Original porque se deu no início, mas é um pecado original, originante, que originou toda a sequência de pecados e de modo que essa se tornou uma experiência universal. Todo ser humano que vem a este mundo padece, recebe esse rompimento, esse desequilíbrio, que rompe o desequilíbrio da criatura na relação com si mesmo, na relação com o outro, na relação com a própria criação. Por isso que dá para refletir teologicamente sobre a ecologia. Sim, senhores, isso não é invenção, isso é teologia, né? E, sobretudo, o rompimento fundamental que causou todos os outros problemas, que é o rompimento com Deus. Então, o batismo rompe reconstrói essa ponte, abre este caminho de novo, que foi fechado pela desobediência dos nossos pais. Aí você vai ver, por exemplo, que Paulo vai colocar em contraposição o primeiro Adão com o segundo, que o segundo é Cristo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqui a gente não pode sublinhar demais o pecado original sem esquecer que a potência salvadora da cruz é incomparável com a força do pecado. Estou repetindo. A potência salvadora que sai da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é incomparável com a força do pecado. Então nós temos que nos alegrar porque tem até o hino, né? Que culpa foi essa que nos trouxe tão grande Salvador? Ó Félix culpa, né? Ó feliz culpa que nos trouxe tão grande Salvador. Então, claro que eu não quero romantizar, o pecado é pecado, faz mal, destrói, nos leva à morte, produz tristeza. Então nós temos que combater o pecado. Mas as pessoas são sempre convidadas a retornar ao Senhor. Todas as pessoas, independente do pecado que cometeram, todas as pessoas são chamadas a esse retorno a Deus. E essa força de Deus está nessas pessoas. Porque mesmo na pessoa mais envolvida pelas trevas, tem sempre um anseio de luz. O Papa Francisco falou isso esses dias. Mesmo na pessoa corrupta, corrompida, mais entregue ao poder das trevas, nela permanece sempre um anseio pela luz. E Deus não se cansa até o último segundo de oferecer o caminho da luz. Mesmo quando a pessoa fez o que fez, mas está chegando o final, Deus vai dizer de novo: filho, volta para casa. Todo pecador é um filho pródigo para Deus. Não esquece isso, tá? Viu, gente? Todo pecador é um filho pródigo que Deus quer trazer de volta para casa. Esse é o sonho de Deus. Por isso Jesus morreu na cruz. Não para condenar, porque condenados nós já estávamos. Já estávamos, tá? Então esse pecado original precisa ser colocado no seu lugar, numa hierarquia de verdades. O amor de Deus é sempre muito maior, né? Grande é o amor de Deus, que não se deixou vencer nem mesmo pela nossa recusa, pela nossa inimizade e pela nossa tentativa de independência de Deus. E hoje nossa teologia, nossos discursos religiosos têm que parar de criar um Deus contra a ciência, contra o mundo, contra tudo, porque esse Deus é parceiro, é amigo, é íntimo, quer o nosso retorno, quer a nossa vida, quer nos resgatar do mal, né? Então tem gente que apresenta sempre um Deus chato, um Deus desagradável, que parece que se move mais pela sua ira do que pelo seu amor. A ira de Deus é contra o mal, não contra o pecador. Tá? A ira de Deus é contra o mal, não contra o pecador, porque eu repito, o pecador é sempre um filho pródigo que o pai quer de volta para casa. Mesmo você que está vendo esse programa agora, está afastado da fé, está distante de Deus, acha que Deus não vai olhar mais para você. Deus está olhando para você. Aliás, o amor de Deus não se moveu 1 centímetro. É você, seu besta.
Desculpa falar dessa forma assim. É você que não percebe, é você que não se abriu para isso. Mas o amor de Deus está sempre batendo. Eis que estou à porta e bato. Deus não deixa de bater na porta de ninguém, nem mesmo quem está lá no presídio. Deus não deixa de bater naquela porta e dizer: filho, volta, abre essa porta, eu quero te ver, eu quero te abraçar. Eu quero te abraçar. Imagina a festa do pai quando chegou o filho. Por que teve que fazer festa? Porque, gente, para Deus, acolher de volta um filho é como um pai que lutou 4, 5 anos para que o filho vencesse a dependência química das drogas. E eu já vi um pai chorando no encontro de ministros da Eucaristia, contando para todo mundo, derramando lágrimas: meu filho voltou, meu filho ressuscitou. Vocês imaginam a alegria desse pai? Incomparavelmente é a alegria do coração de Deus por um só pecador que volta à casa do Pai. O pessoal da estrita observância tem que saber isso. Deus faz festa quando o pecador volta para casa. Não fica jogando na cara dele, como dizendo assim: olha, agora você vai receber um castigo, né? Porque vai lá trabalhar lá no meu campo como os empregados. Vai lá cuidar dos porcos agora. Já que você cuidou de porco na fazenda dos outros, agora você vai aprender. Não. Vamos fazer festa. Vamos dar o anel para o meu filho. Vamos pôr as sandálias, né? Esse filho estava morto e foi reencontrado, né? Foi reencontrado, está vivo, voltou. Então, gente, sejamos mensageiros da misericórdia de Deus, tá? Que não suplanta a justiça, tá? Toda vez vocês podem ficar bem atentos. A gente fala de misericórdia, mas a misericórdia não suplanta a justiça. Porém, no juízo final, a misericórdia triunfa sobre a justiça, mas não despreza a justiça. Se a misericórdia de Deus não superar a justiça, eu tô ferrado, para não dizer todos nós, né? Então existe esse ranço, eu não gosto muito de usar esse termo energia negativa, mas é para ajudar as pessoas a entenderem, né? Que é esse pecado do qual todos nós, da descendência de Adão, que temos essa condição adâmica, que convive dentro de nós com o nosso convite à santidade, né? A realização plena do projeto de Deus na minha vida, na nossa vida. E Deus quer a gente feliz, tá? Embora saibamos que o amor que nos torna felizes é exigente. Por isso que a cruz faz parte do caminho do cristão, tá? Carla, muito obrigado pela sua pergunta. Eu nem sei se a gente tem muito tempo para responder, mas vamos tentar. Qualquer coisa, se não der certo, a gente... como essa pergunta é um pouquinho mais complicada, eu vou para essa aqui mais simples, mas no próximo programa a gente está de volta e vai responder para você. Aparecida do bairro São Francisco. Bom dia, padre, bom dia. Em Eclesiástico 37:22 fala sobre a verdadeira e a falsa sabedoria. Poderia distingui-las de acordo com as nossas realidades atuais? Olha, a ciência incha, diz Paulo, né? Mas a fé enobrece, nos levanta, nos eleva. É sabedoria divina, tudo aquilo que vem do Espírito, com todas aquelas sequências, aquela lista de frutos do Espírito. Toda sabedoria cria alegria, paz, mansidão, entendimento, amor, porque amor a caridade é a mãe de todas as virtudes. Então, toda a sabedoria reconstrói o humano, reconstrói a paz, reconstrói a concórdia. E a sabedoria, em última instância, se identifica com o próprio Filho de Deus. Ele é a sabedoria de Deus, sabedoria aqui com S maiúsculo. Sabedoria de Deus encarnada, né? Então a sabedoria, ela é divina, né, no sentido de que ela nos leva para o caminho da vida. Essa falsa sabedoria é aquele tipo de entendimento que enche nossa mente, mas não chega ao nosso coração. É a sabedoria do soberbo, da pessoa que faz do conhecimento um álibi para o exercício do poder, para dizer, você não sabe e eu sei. Por isso que Paulo fala, esse conceito de ciência incha a pessoa. Você já imagina uma pessoa inchada? Inchada na sua soberba. E a sabedoria divina é sempre humilde, né? Nos leva a uma humildade. Aliás, eu sei para servir. Quanto mais eu sei, mais eu quero partilhar. O que é o Evangelho? O Evangelho chega a nós por pessoas que encontraram o caminho da sabedoria evangélica e que querem partilhar. Toda falsa sabedoria acaba inchando o ego de algumas pessoas. A sabedoria divina cria espírito comunitário, cria espírito de vida
entre nós, né? E olha, todos os livros, Aparecida, quer um conselho? Pega um compromisso nessa quaresma, por exemplo, de conhecer os livros sapienciais, os livros da sabedoria que estão presentes, né? Eclesiástico, Eclesiastes. Tem todo um conjunto de livros chamados livros sapienciais. É um conjunto de livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, que recolhem, inclusive, muitos ditos populares do meio do povo. Isso é bonito, né? Não são coisas que caem assim, né? O próprio Deus inspira. E você conhece. Você vai saber quando você encontrar uma pessoa. Sabe onde você encontra pessoas muito sábias, segundo o projeto de Deus, Aparecida? Vai visitar as periferias de nossa cidade. Vai visitar aquelas senhoras que já educaram os filhos, agora estão cuidando dos netos. Parece que aquela mulher é um ponto de equilíbrio de todo mundo. Essas pessoas são plenas de sabedoria. Nunca sentaram num banco de uma universidade, mas são pessoas que exalam sabedoria, né? Então você vai perceber a sabedoria não está só no douto. A sabedoria de Deus não escolhe só os letrados. Não é para uma elite. A sabedoria de Deus é a sabedoria da vida, né? Que onde está a vida, a sabedoria de Deus está para nos indicar o caminho que constrói a vida. Tudo que é contrário a isso, Aparecida, não vem de Deus, né? Então nós teríamos muito mais tempo para falar sobre essa distinção de sabedoria verdadeira e sabedoria falsa, mas é preciso, em síntese, perceber isso. A sabedoria de Deus está ligada à construção de laços, à construção da vida em plenitude para nós. Chegamos ao final do nosso programa, que pena, mas no nosso próximo sábado nós vamos estar aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença, e eu quero invocar sobre você, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre cada um de vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O programa Respostas fica por aqui. Até o próximo sábado. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor.